Bem-vindo ao nosso canal. Este vídeo é dedicado ao conjunto Metaforça 2. Iremos demonstrar a sua instalação e configuração passo a passo. Unidade base Metaforça 2 para montagem numa calha DIN. 3 sensores de movimento. 2 sensores de fuga, 4 sensores de posição de janelas ou portas, 4 sensores de temperatura, uma fonte de alimentação e uma breve instrução que contém códigos QR para a ligação ao dispositivo. O módulo Metaforça 2 tem 10 saídas de relé para ligação de baterias, tais como lâmpadas, persianas, válvulas para controlar o aquecimento e abastecimento de água, portões de garagem e fechaduras, 4 canais reguláveis para ligar lâmpadas reguláveis, 24 entradas para ligar botões, interruptores eletromecânicos, sensores de movimento e sensores de fugas, uma porta para ligar sensores de temperatura com a possibilidade de ligar até 8 sensores, barramento CAN para ligação de dispositivos e sensores adicionais, uma porta Ethernet para ligação à internet. Instale a fonte de alimentação e o módulo Metaforça 2 no quadro elétrico. Ligue a fonte de alimentação à internet, os botões, os sensores e a bateria. Consulte as instruções pormenorizadas sobre a ligação dos diferentes dispositivos ao módulo Metaforça, seguindo a ligação no canto superior direito ou na descrição deste vídeo. Recomendamos a instalação de 2 disjuntores, um para a bateria e outro para a fonte de alimentação Metaforça 2. Se tiver módulos suplementares para ampliar o sistema, instale-os e ligue-os depois de os ter ligado ao barramento CAN. Coloque os terminais nas extremidades do barramento CAN. Importante: elementos como persianas podem ser danificados se for fornecida tensão aos canais de abertura e fecho ao mesmo tempo. Não é recomendável alimentar a bateria antes de configurar os canais de saída. Forneça a alimentação elétrica à unidade Metaforça sem fornecer a bateria. Certifique-se de que a indicação no módulo foi ligada, bem como as luzes LED da ranura Ethernet. Instale a aplicação Larnitec no seu smartphone ou tablet. Para o efeito, utilize o código QR que se encontra no manual de instruções do conjunto Metaforça. Depois de instalar e iniciar a aplicação para ligar o seu dispositivo, entre no menu Ligações e leia o código QR das instruções. Agora, pode configurar as entradas e saídas. Entre no menu adicional e ative o modo Editar, premindo o ícone Modo de edição. Agora, entre novamente no menu adicional e prima o ícone Configuração. Aqui, no separador Módulo, pode ver e configurar as entradas e saídas dos módulos ligados ao sistema. Clique no ícone Settings do menu Metaforça e selecione a opção Configurações de saída, no menu que se abre. Na janela de diálogo, selecione o tipo de carga ligada ao módulo e os seus parâmetros. Por exemplo, pode escolher as persianas e definir a hora da sua abertura ou uma válvula para controlar o aquecimento, escolhendo o seu tipo, normalmente fechado ou normalmente aberto. Guarde as alterações e em seguida alimente a bateria e verifique o seu funcionamento. As entradas são configuradas da mesma forma, após o que é verificada a correção do seu funcionamento. Se existirem módulos de extensão, configure e verifique o seu funcionamento. De seguida, pode criar diferentes áreas e distribuir os dispositivos entre elas. Para tal, certifique-se de que está no modo Editar. Depois, clique no menu de seleção de área e crie as divisões que necessita. Depois, com um toque longo num ícone, pode mudar a sua posição ou movê-lo para outra divisão, arrastando-o para o menu de escolha da divisão e, em seguida, escolhendo a divisão de que necessita. A criação de divisões e a deslocação de elementos entre elas também pode ser feita indo à configuração e depois ao separador Estrutura. Uma pressão longa no ícone abre o menu a partir do qual é possível aceder às definições do elemento atual. Na secção em geral, pode alterar o nome do elemento, adicionar um comando de voz, alterar um ícone ou adicionar este elemento aos favoritos. A secção Auto permite-lhe ativar a automatização com apenas alguns cliques e configurar os seus parâmetros. Na secção Horário, pode configurar o horário de ligar e desligar um determinado elemento, incluindo o ajuste à hora do nascer e do pôr do sol,
Por exemplo, as luzes exteriores podem ser ligadas 1 hora após o pôr do sol e desligadas às 23. A secção Interruptores permite-lhe associar botões para controlar um determinado mecanismo. Para isso, prima primeiro o botão pretendido. O sistema mostra-o e, em seguida, é necessário oprimir Ligar e guardar as alterações. Agora, este botão controla o mecanismo escolhido. A secção Interruptores tem definições de botões adicionais. Pode optar por controlá-los com um clique duplo ou triplo de um botão, bem como escolher uma ação. Por exemplo, apenas para ligar ou desligar o mecanismo. Por exemplo, a iluminação principal pode ser controlada com um clique num botão. Em seguida, uma luz individual pode ser ligada ao mesmo botão com um duplo clique. Um clique triplo ativará a luz de fundo. Desta forma, o simples espremer de um botão controla a iluminação principal, um duplo clique controla uma lâmpada individual e um triplo clique controla as luzes LED. Da mesma forma, pode ligar os sensores climáticos e de temperatura, as válvulas de água e os sensores de fuga. Para isso, entre nas definições da válvula de aquecimento e em seguida na secção Sensores, onde escolhe um ou vários sensores de temperatura, que se encontram na zona de aquecimento relevante. Na secção Automatização, define a programação semanal da temperatura. Depois de guardar as alterações, a zona climática manterá a temperatura de acordo com a programação definida. Depois, pode criar cenários de luz. Para isso, selecione o ponto correspondente no menu adicional. No separador geral, introduza o nome do cenário. No separador estado, adicione as luzes necessárias com a ajuda de um toque longo e defina o seu estado. Se necessário, pode ligar botões no separador Interruptores. De seguida, guarde o cenário. Agora, quando for ativada, as luzes escolhidas entrarão no estado que definiu. Desta forma, pode criar vários cenários de luz para várias situações, por exemplo, para ler um livro ou para ver um filme. A fase seguinte é a configuração da automatização. Digamos que precisa de desligar a luz do corredor quando não for detectado qualquer movimento durante 10 minutos. Para isso, nas definições do elemento, vá ao separador Automação. A opção Período Automático define o tempo durante o qual a automatização permanece inativa após o controle manual do executor. Por exemplo, depois de ligar esta lâmpada com a ajuda da aplicação ou de um botão, a automatização será desligada durante 10 minutos. Este parâmetro é definido de acordo com a função da área. No nosso caso, vamos defini-lo para 5 minutos. Em seguida, ative a automatização número 4. A desativação baseia-se nos dados do sensor de movimento. Aceda às definições de automatização, escolha o sensor de movimento, o limiar de funcionamento do sensor e o tempo. 10 minutos. Guarde as alterações. O mecanismo apresentará um ícone extra A, o que significa que este elemento foi automatizado. Agora, a luz será desligada quando o sensor não detectar movimento durante 10 minutos. Para a integração com assistentes de voz, ative a função de controlo por voz nas definições dos elementos que necessita. Terá também de ligar o seu sistema doméstico inteligente aos assistentes de voz. Pode ver como o fazer nas instruções que se encontram no menu adicional. Depois de adicionar novos dispositivos, a Siri e o assistente Google atualizam a lista de dispositivos por si próprios, enquanto a Alexa precisa de ser informada de descobrir novos dispositivos. Para ligar câmaras, cenários ou plugins, para configurar o controlo da climatização ou atualizar o sistema, pode utilizar o painel LTE Setup. Para mais informações, siga a ligação no canto superior direito ou na descrição deste vídeo. O LTE Setup também pode ser acedido a partir do painel de administração do distribuidor. A instalação ou alteração da configuração do sistema pode ser efetuada remotamente sem estar presente no local. Todos os dias é efetuada uma cópia de reserva completa de todas as definições da configuração do sistema. Esta é sincronizada com a nuvem, o que permite restaurar o sistema com apenas alguns cliques.
O dispositivo não necessita de definições adicionais para obter acesso à nuvem. A aplicação detecta a ausência do sistema na sua rede local e efetua automaticamente a ligação através da nuvem. Se surgirem dificuldades em qualquer uma das faces, pode utilizar a documentação em wiki.larnitech.com ou entrar em contato com o Serviço de Apoio Técnico. Os nossos especialistas do Serviço de Assistência têm a capacidade de se ligar ao dispositivo remotamente, verificar os parâmetros de configuração do sistema e ajudá-lo a resolver quaisquer problemas. Obrigado por assistir a este tutorial. Vemo-nos no próximo episódio.